Olá, bem-vindos ao Tour Cultural na Torre de Miroco. Nós faremos agora uma série, já foi iniciada no finzinho do ano passado, com a vivência floral da professora Adriana, em que ela apresentou, além da arte da ikebana, aspectos aqui da torre, e nós pesquisamos vários temas para apresentar a todos os que gostam de espiritualidade, de cultura, tanto a oriental quanto a espiritual, folclórica, apresentar esses temas para todos desfrutarem um pouquinho dessa riqueza que é a cultura oriental. Então, hoje eu vou começar com o tema da espiritualidade, em especial a fé em Kanon. Nós queremos apresentar essa fé porque consideramos ela maravilhosa e muito, muito especial, muito capaz de auxiliar a todos neste momento tão delicado na vivência humana, em que todos estão passando por momentos aflitivos, tristes, né? E, por exemplo, lá no Oriente, a fé em Kanon, ela não é ligada a uma religião específica. Muitas pessoas têm a fé em Kanon, na divindade, e às vezes são fiéis de doutrinas que não têm devoção na divindade, não têm devoção em Kanon. Isso porque o poder de Kanon, a força de Kanon é muito difundido. E as pessoas, o nome dele mesmo diz, né? Aquele que concede os pedidos, que atende os pedidos, atende os clamores. Ele é conhecido por essa força. Todos que rogam a Ele, no fundo de seus corações, recebem graças incríveis. E essas histórias, esses relatos também são muito divulgados. Então a gente vai passar a apresentar algum deles para vocês. Hoje nós iniciaremos com uma história que, dentre as que eu já escutei, considero uma das mais bonitas, muito emocionante mesmo. Ela aconteceu, né? O cenário dela é um templo construído no século VIII, na cidade de Miyazu, Kyoto, Japão. E é muito famoso esse templo até hoje, e essa história ela é muito divulgada. Esse templo faz parte da rota de peregrinação da fé em Kanon no Japão. São 33 templos. Esse é o 28º e a gente vai apresentar hoje para vocês o templo Nariai-ji. Muito tempo atrás, num templo localizado nas montanhas, havia um jovem monge que decidiu se aprimorar, levando uma vida monástica bem dedicada. O inverno nesse local é muito rígido e certa vez as redondezas do templo ficaram bloqueadas pela forte nevasca. Com isso, ficou impossível descer a montanha para ir buscar alimentos que começaram a escassear. Como não tinha o que fazer, o monge rezar o mantra com muita concentração. A princípio ele estava aguentando, mas após 10 dias sem comer nada, ele perdeu as forças até mesmo para se levantar. Então, ele sentou-se no canto do salão principal do templo e passou a rezar o mantra. A primavera já se aproximava, mas a neve ainda estava alta e só lhe restava aguardar a morte. Em certo momento, ele olhou para Kanon, que estava no altar principal do templo, e fez um pedido. Ele rogou: Namo Kanon Bosatsu. Sempre ouvi que ao dizer o seu nome apenas uma vez, os desejos se tornam realidade. Eu tenho fé em Kanon há tantos anos e diante de vós estou a ponto de morrer de fome. Eu não peço posição social nem dinheiro, queria apenas comida. Por favor, conceda-me algum alimento para que eu possa viver apenas mais um dia. Após fazer essa prece, ele desviou seu olhar como se contemplando o vazio. Então, através do buraco da parede do templo, pôde ver no lado de fora, sob a neve, uma silhueta deitada de lado. Ele pensou:
O que será? Arrastando para fora do templo, chegou ao local e viu que era um cervo morto por um lobo. Ele pensou: um veado neste local só pode ser um presente de Canon. Usando suas últimas forças, o monge se levantou. De seu coração vinha um forte pensamento. Por muitos anos segui o caminho de Buda, no qual não devemos comer carne, nem mesmo se estivermos para morrer de fome. Caso esse ensinamento de não comer carne seja desrespeitado, posso cair no inferno. Refletir sobre isso o fez parar por um instante, mas ao ver a carne na sua frente, ele não aguentou. Não importa o que vai me acontecer, não importa o castigo que irei enfrentar após a morte, será melhor do que ficar sofrendo agora de fome. Com essa decisão, o monge pegou as coxas do veado e as colocou numa panela para cozinhar. Pouco depois, comeu o que pôde com muita avidez. O sabor dessa carne era o mais saboroso dentre tudo o que ele havia experimentado até então. Porém, ao terminar de comer, o monge chorou alto. Ele estava muito triste, pois havia saído do caminho do budismo. No dia seguinte, o monge ouviu as vozes e passos se aproximando do templo. Do lado de fora, era possível escutar: "Oh, o que será que aconteceu com o monge deste templo? Será que a neve alta o prendeu e ele ficou sem comida?" Ao escutar isso, o monge ficou desesperado. "Eu preciso esconder a panela com a carne." Ele estava tão desesperado que não conseguia pensar no que fazer. Olhou para a panela e viu o resto do cozido nela. Pensou aflito: o que as pessoas da vila irão pensar quando virem isso? Com certeza irão contar para todos. Para o monge de um templo, isso é uma coisa vergonhosa. Com essa preocupação, andava de um lado para outro. Nesse momento, as pessoas da vila entraram no templo e, ao verem-no, disseram: "Ainda bem que você está a salvo. O inverno desse ano foi atípico, né? A nevasca foi terrível." Enquanto falavam, iam observando tudo ao redor. E então, uma delas encontrou a panela, que estava num cantinho. Quando viu o que tinha dentro, gritou: "Oh, isso é!" Todos se assustaram e foram olhar o que tinha provocado aquela reação. Viram pedaços de madeira numa panela, que também estava rodeada por lascas caídas no chão. Então um deles comentou: "Por mais que não se tenha o que comer, ingerir um pedaço de madeira." Enquanto o outro disse: "Passar esse inverno comendo madeira, coitado." Ao escutar o que as pessoas estavam falando, o monge não entendeu nada. De repente, alguém levantou a voz: "Oh, que desperdício!" E todos se viraram para ver. A estátua de Canon do altar principal do templo estava com as duas coxas da perna cortadas. "Esse monge fez uma coisa horrível! Que absurdo!" disse um. "Ah, já que ele ia comer madeira, pelo menos deveria ter comido as peças da construção. Não acredito que comeu a estátua principal." Ouvindo esses comentários, o monge olhou para a estátua e comprovou o que todos estavam dizendo. Faltavam as coxas da estátua. Então, o monge juntou as mãos em direção a Canon e pensou: o servo que estava caído lá fora, na verdade, era Canon. Ele fez isso para me ajudar. Gratidão. Namo Kanzeon Bosatsu. Gratidão. O monge orou do fundo do seu coração e contou o que havia acontecido para as pessoas do vilarejo. Ao ouvirem isso, todos também sentiram gratidão por Canon. Ao terminar de contar a história, o monge se virou para Canon e respeitosamente fez uma reverência. "Graças ao Senhor, minha vida e meu espírito foram salvos. Este é meu último desejo. Por favor, volte à sua forma original." Ele fez o pedido do fundo de seu coração.
Então, uma coisa surpreendente aconteceu. Diante de todos, a parte que estava faltando na estátua tinha voltado ao estado original. E assim acaba essa história. Depois desse acontecimento, esse Kannon do templo passou a ser chamado de Nariai Kannon. Narial, a palavra Narial significa fazer um pedido virar realidade, transformar. Aí esse templo passou a ser chamado de Nariai-ji e até hoje é visitado por milhares de pessoas, tanto por causa dessa história quanto pela força que ele manifesta. A estátua principal chama-se Shokanzion Bosatsu, que tem esse sentido de ter a força de realizar os pedidos. Esse templo pertence à escola budista Shingon-shu. E assim termina a nossa história de hoje. A reflexão que a gente propõe a vocês é escutar essas histórias com o coração leve, com o coração livre de qualquer ideia pré-concebida. Essa é a fé em Kannon. É uma fé voltada a todos, independente da etnia, da condição social e até mesmo do credo que a pessoa professa em sua vida. É uma fé para aqueles que realmente têm um coração aberto à espiritualidade, ao sagrado e às artes. Tá bom? Muito obrigada a todos e até uma próxima.